Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aula 4 hoje, vamos continuar tendo aí algumas experiências a mais com a técnica do stencil, né? Vocês assistiram então a aula passada, já pegaram aí algumas dicas, né? Já pegaram o conceito mais básico de como que a coisa funciona. Eu vou fazer mais alguns experimentos, tá? Tô aqui eu mesmo cortei, né? Eu fiz aí um molde com o meu nome. Usei o papel cartão. Lembra que eu falei, é sempre bom usar um papel um pouco mais grosso do que o normal, né? Então o papel cartão já funciona, né? Se você não vai usar o molde assim tantas vezes, né? Consegue usar algumas vezes aí, ele começa já depois a distorcer um pouco. Se você precisar de um material mais resistente, né? Se precisar utilizar o molde muitas vezes, aí precisa ser o acetato que eu mostrei para vocês na aula anterior ou algo parecido, tá? Então pintei, fiz aquele esquema, né? Não usei uma cor só para não ficar chapado, usei o marrom escuro e o vermelho escuro. Você vê que tem ali duas cores, né? Tá um pouquinho mais colorido, não tá só uma cor, tá? Bom, partindo aqui desse princípio, eu vou começar a enfeitar um pouquinho mais, colocar outras formas. Já estou usando aí um molde, né, que foi comprado pronto. Você vê que tem umas borboletas, tem várias borboletas aí no mesmo molde, certo? Vou tomar aí um cuidado, né, para não, que eu quero usar aí só uma borboleta por enquanto. Então precisa só tomar um cuidado para não vazar a tinta nas outras borboletas que são, tá vendo que ela tá bem grudadinha uma na outra. Mas nada que um pouquinho de cuidado e um pouquinho de habilidade não resolva. Tudo é prática, né, pessoal? Vou dizer sempre isso. Tudo é prática. Com o tempo as coisas vão se tornando um pouquinho mais fáceis. Você vai tendo mais habilidade. Vê que eu uso aí a minha mão, né, minha mão esquerda para dar um apoio. Tô usando luva aí porque tinta, principalmente tinta spray, não é legal você ficar com o dedo sujo, com a unha suja. E é difícil você tirar, né? Logo após a atividade, você tirar toda a tinta. Sempre fica um pouquinho ali embaixo da unha e é uma tinta que pode te prejudicar. Não é interessante você ficar sempre com sujeira, principalmente com tinta assim, né? Que tem componentes químicos debaixo da unha, tá? Então, podendo evitar, usa aí uma luva, faz que nem eu estou fazendo aí. Lembrando que a gente apoia, né, o molde, que é para poder ele ficar bem próximo da superfície e o desenho ficar mais definido. Então você vê que eu estou usando umas cores, né? Usei uma cor mais escura ali no meio. Estou dando uma clareada nas bordas das asas da borboleta. Vamos ver como que essa borboleta fica. Claro, vai ficar uma borboleta assim discreta, né? Ó, tá batendo um brilho aí, né, pessoal? Tá dando um reflexo, mas dá pra ver e eu vou fazer uma borboleta agora maior para vocês poderem visualizar melhor, né? Mas vou mudar a cor também. Lembra que eu sempre comento sobre o contraste, né? Então dessa vez eu vou considerar o contraste, eu vou usar uma cor que contrasta bem com esse mostarda do fundo, para dar uma graça aí, né? Para ficar mais colorido, né? Para chamar mais atenção, para essa borboleta ficar daquelas borboletas que chamam a atenção mesmo quando aparece aí na paisagem, né? Que dá para usar um azul, certo? Que é cor fria, né? A cor que está aí no fundo é cor quente. É um mostarda, né? Praticamente um amarelo. Então o azul vai funcionar para dar esse contraste, sim. Você vê que eu estou fazendo lá as bolinhas com fita crepe para colar embaixo do molde e ficar bem grudadinho aí na superfície, né? Lembra que eu falei, lembra dessas, são pequenas dicas, pessoal, que acaba ajudando e fazendo a diferença na hora que você estiver fazendo a sua experiência aí. Tá? Não esquece de ter esse trabalhinho a mais aí que vale a pena, né? Fica bem grudado ali o molde, ajuda o desenho a ficar melhor. A tinta não vai ficar extrapolando, né?
a minha forma, a forma que eu quero seguir. Vou utilizar então. Bom, eu começo com uma cor mais escura aí no meio da borboleta, né? Como se fosse o corpinho dela, pra gente já definir um pouco melhor o desenho, né? Não ficar mesmo aquele stencil basicão, né? Já começo a transformar a coisa numa pintura mais detalhada, certo? Então joguei a cor escura aí no meio. Vou vir com o azul nas asas, né? E aí a gente vê aí que eu tô balançando o spray. Outra coisa importante também, quando a gente estiver mexendo mais com spray, né? Sempre vou falar da importância de você mexer, você tá misturando a tinta, né? Misturando a tinta e qualquer componente que tem aí na tinta para fluir bem o spray. Passo o azul, né? Você vê que eu estou usando ali uma bandejinha de isopor para não vazar a tinta para baixo ali. Essas bandejinhas aí eu sempre guardo, né? É bom até para você reutilizar aí o que seria lixo. Eu uso bastante para pintar, né? Para misturar tinta nas bandejas e acaba servindo para outras coisas, como você está vendo aí. Então aí é o seguinte, eu tô com outro tom de azul, tá? Então já tô usando o segundo tom de azul. Tá bem parecido, né? Deu pouca diferença, não tem tanta diferença entre o azul e o outro. Vou preenchendo aí, vou apoiando com a bandeja, tá vendo? Então a bandeja acaba me auxiliando para apoiar o molde aí também. Você vê que quando eu tiro a bandeja fica um pouquinho levantado ali na ponta da borboleta, né? Então na hora que eu pinto eu dou essa pressão aí para me ajudar. Mas é o seguinte, vamos dar mais contraste? Estou usando agora aí um roxo. Um roxo, né? Da mesma família do azul, certo? Então casa bem, são duas cores que casam bem. Eu vou usar só na beirada da asa da borboleta, né? Você deve ter reparado que tem muitas borboletas que tem mesmo uma corzinha mais escura nas bordas, e isso dá um efeito bonito, fica legal. É bom que define mais o meu desenho também, porque essas bordas mais escuras fazem mais contraste com o fundo que é amarelo, né? Então o desenho ele fica bem definido, fica bem aparecido, né? Mas eu quero um pouquinho mais de graça. Aí peguei um verde fluorescente, né? Talvez dê para você observar aí que é uma cor meio fluorescente, assim, uma cor forte, né? Então você vê que quando eu misturo ali no azul que já tava, dá uma impressão legal, fica uma cor bonita, fica uma coisa assim chamativa, né? Tudo no degradê, tudo coisa suave, né? Uma cor passando para outra. Legal, né, pessoal? Eu gostei. O que vocês acharam aí? Dá pra diversificar as cores, fazer várias experiências, mas ó, dá uma olhadinha mais perto, aquela mais laranjinha, essa azul, né, com essa mistura de cores aí ficou bem interessante, né? Eu gostei. Gostei. Dá pra fazer com outras cores aí nesse mesmo processo, mas eu achei legal esse resultado aí. Eu tô usando a fita aqui, eu tô aqui meio que improvisando, né, para mostrar para vocês que nessa lógica do stencil com o spray, dá pra gente extrapolar nas ideias aí, tá? Então eu tô simplesmente colocando alguns pedaços de fita. Quero fazer um efeito mais decorativo, né? Não é nenhum desenho concreto, não. É uma coisa mais para vocês ver aí, né? Para vocês verem aí e quem sabe dar aí uma explosão nas ideias, na criatividade, né? Estão usando uma lógica mais decorativa mesmo, né? Mais uma coisa de efeito, né? Um efeito aí para complementar a sua arte, certo? Para fazer de fundo aí. Vamos vamos ver o que sai aqui. A fita é bastante útil, dá para fazer bastante coisa. Bom, ficou um grandíssimo não sei o que, mas tá aí a ideia.
Você faz o que você quiser e a partir disso aí você cria as suas viagens, né? As suas formas, as suas cores. Legal experimentar bastante, mas saiba que a fita pode ser bastante útil para fazer uns efeitos, tanto para fazer linhas retas, né? Quanto para fazer efeitos decorativos mesmo, como eu disse. Quero fazer agora um círculo, né? Um círculo perfeitinho. Uma boa maneira de fazer um círculo perfeitinho é com molde, né, gente? Que o círculo, você sabe, é uma figura complicada para fazer à mão livre. E aí você vê que eu tô usando aquele mesmo molde, né, daquelas grades de refrigerante. Então meio que isolei um círculo, que eu quero usar só um. Então para não vazar nos outros, usei a fita ali, né, isolei um pouco só para dar uma margem para mim. E aí eu consigo trabalhar um pouquinho melhor. Estou utilizando a bandeja de isopor ali embaixo também para não vazar. E já preencho com spray. Usei aí um azulzinho claro. Aqui eu tenho uma ideia já pronta, né? Porque eu tenho um molde aqui com uma figura bem interessante. Então, na verdade, eu estou fazendo uma base, eu estou fazendo um fundo para poder usar essa figura que eu vou utilizar. Vocês vão ver já. Acho que é uma coisa que vai funcionar bem. Olha que legal aí, pessoal. Dá para você imaginar de fazer tanta coisa, né? Imagina uma parede toda feita com essa figura, com esse molde aí, ou só uma faixa na parede, né? Utilizando isso aí para fazer, você faz várias vezes, né? Fica como uma estampa. Isso aí funciona também, você pode fazer, imagina você fazer na touca de um personagem, na camiseta de um personagem, né? Usar essa figura aí, fica bem legal. Nesse caso eu vou pintar uma vez só. Em cima desse círculo para vocês verem como a figura é bonita, né? Como fica um resultado aí bem interessante, bem legal. Esse é um molde muito útil, né? Você vê que tem outras figuras menores ao redor ali, dá para usar também. Nesse caso eu vou usar só uma mandalinha, né? Bem decorativo, bem legal. Mesma coisa, penso bastante na cor, né? O azul que eu coloquei no fundo não é tão escuro, mas também não é tão claro. Então, se eu pintar o desenho aí de cima com branco, né, a cor mais claro possível, eu sei que vai chamar atenção, vai funcionar bem. Espero secar um pouquinho. Bonito, hein, turma? Bonito, bonito. Gostei. É que nem eu falei pra vocês. Olha que maravilha. Imagina fazendo uma sequência com várias dessas formas aí, né? Numa estampa e tal, de pertinho pra vocês verem. As cores ficam bem vivas as cores, né? Principalmente com spray. Então para você ver que possibilidades são inúmeras, né? Eu resolvi enfeitar um pouco mais essa borboleta, né? Dá para dificultar, né, turma? Se você procura o caminho mais fácil, você vai ter o resultado mais simples, né? Então, se você tem essa disponibilidade, tudo depende muito da sua boa vontade, né? Realmente da sua disponibilidade, você pode ir enfeitando mais a coisa, né? Tendo mais ideias, tornando realmente a sua experiência mais complexa. Volto a dizer, se você escolhe o caminho mais fácil, o resultado também não vai ser tão interessante, né? Eu quero usar então uma textura aqui. Quero colocar a textura nas asas da borboleta. Eu vou quebrar um pouco essas cores tão suaves que estão na asa dela, né? Esse degradê tão suave que está aí. E vou colocar uma textura em cima dessas asas aí. Beleza? Ó, legal, né? É é bem uma textura mesmo, não é nenhum formato de algo, uma figura, nada disso. É para pensar em textura mesmo. Mas olha como funciona bem. Estou usando aí o marrom escuro para dar um efeito. Já deu para sentir aí o resultado desse molde aí, né? Desse stencil. Ele é bem interessante. Resolvi fazer a outra asa de forma um pouquinho diferente.
Vou usar então uma cor clara, só para diferenciar, só para vocês visualizarem aí resultados um pouco diferentes, né? Então, uma asa vai ficar de um jeito, a outra asa vai ficar de outro jeito. Você vê que essas linhas que eu não pinto é o que fica com a cor que já estava no fundo, né? Isso que é legal. Então, uma asa mais escura, uma asa mais clara. Né? Temos aí os dois resultados. Vocês vão ver como é que fica. Eu, sinceramente, eu achei até a asa mais escura mais bonita, né? Achei que ia ficar meio pesado, mas achei até que ficou mais bonita essa asa mais escura. Mas você vê como fica um trabalho bem mais interessante. Então, assim, novamente eu digo, imagine diversas possibilidades. Você pode usar aí uma textura como essa, não precisa ser exatamente essa. Eu particularmente acho bem legal essa daí, mas tem outras, né, por aí. Você pode fazer, você pode comprar alguma já pronta, você pode achar alguma coisa parecida na internet, fazer impressão, né? Então, você vê que é uma textura, parece um casco de tartaruga, né? Uma pele de lagarto, né? Eu preenchi aí então esse roxo, né? Tô fazendo secar aqui, só para a gente ver o resultado da textura em si, não aplicada em nenhum desenho, mas só ela mesmo por si só, para a gente visualizar um pouquinho melhor como que ela é interessante, imaginar diversas superfícies que a gente pode usar ela. É o que eu faço, pessoal, uma dica aí para vocês observarem. Eu vou jogar o spray um pouquinho mais no meio. Eu não vou preencher todo o quadrado, entendeu? Com a textura. Eu vou jogar a cor um pouquinho mais ali no meio, porque é como se fosse um brilho. Então, se você imagina uma superfície e ela tem um foco de luz, tem um brilho, ali você consegue visualizar a textura da superfície melhor. Pode ficar um pouquinho complicado para vocês falando assim, mas vocês passando a observar mais, sabe? Passando a pintar mais, né? A ter mais experiências artísticas, vocês conseguem visualizar melhor isso que eu estou falando. Mas é isso que eu estou fazendo, ó. Eu estou concentrando o amarelo mais no meio, eu não estou preenchendo tudo, entendeu? Vai ficar como um foco de luz, um foco de brilho. Tanto é que eu vou usar aí o amarelo bem clarinho, que ele é quase branco, ali no meio, para ficar como se fosse um brilho. Então você está vendo que eu tô fazendo mesmo como se fosse uma superfície iluminada. Dei uma concentrada aí no mais claro no meio. E olha como é que fica aí com a textura. Legal, né? Até parece um ovo rachado e tal. É que eu não fiz o formato oval, eu fiz um formato mais quadrado, né? Retangular. Se eu tivesse feito o formato oval do roxo, ia ficar mesmo um ovo com textura, né? Com volume, com brilho. Mas você vê que é legal a coisa, né? É bem legal. Dando uma geral aqui no que a gente fez até agora. Tô fazendo tudo isso aí enquanto seca aquela madeira que eu falei para vocês que eu ia fazer de novo aquela imagem, né? Então, enquanto a madeira tá secando, a gente vai fazendo alguns experimentos aí para vocês expandirem mais a imaginação de vocês, porque até aqui vocês já entenderam como é que a coisa funciona. Mas conforme vocês vão olhando, vão vendo, né, essas minhas brincadeiras, né, essas minhas experiências, eu sei que vocês vão tendo ideias também. Então eu vou utilizar o mesmo molde, você vê que eu já fiz um círculo no fundo, né, para imaginar essa coisa mesmo, um formato, um objeto esférico com essa textura. Então eu vou pintar de novo como se fosse um brilho, né, porque aí vai dar mais a sensação de ser uma esfera, né, uma bola com essa textura. Vamos lá, usei o branco aí, mesma coisa, eu estou concentrando mais no meio, não estou preenchendo todo o círculo com branco, estou concentrando ali mais no meio para dar essa sensação de ser brilho mesmo, né? Um brilho onde aparece a textura. Se vocês observarem, até nas pinturas mais realistas, nos desenhos mais realistas, onde está o brilho na pele, por exemplo, é onde eles trabalham mais os poros, né? A textura da pele. Então fica a dica. Olha aí. Legal, né? Bonito, bonito. O resultado do stencil é bonito, é bem interessante. Tô mostrando aí com mais detalhe, né? Eu não sei vocês, eu gosto de ver a coisa assim, o respingado da tinta, né? É que aí não é pincel, mas quando é pincel eu gosto de ver a marca de pincel, quando é spray eu gosto de ver a marca de spray. Olha a nossa madeira ali,
já está praticamente seca, né? Já está aí praticamente pronta para a gente voltar a fazer o nosso experimento novamente com aquele stencil com 3 camadas, né? Vamos fazer mais uma vez, estou colocando já numa posição aqui melhor para vocês acompanharem o processo. Estou fixando, você vê, é madeira MDF, né? Ele até que, porque é leve, né? Então até que consigo fixar. Estou usando uma fita crepe mais larga, né? Da mais grossa. Mas dá para fixar aí que não cai, né? Você vê como tá brilhando, né? A superfície, lembra que eu falei, né? Eu utilizei mais uma vez. Eu fui teimoso, né? Eu usei de novo a tinta lousa. Eu vi que ela não funciona tão bem, porque às vezes ela acaba descolando quando a gente tira uma máscara que colou. E ela acaba descolando essa tinta aí. Também dessa vez, né? Pelo menos essa primeira camada aí eu não usei cola não. Coloquei na fita mesmo. Tanto é que eu tô colocando ali, ó, vários pedacinhos de fita crepe para deixar aquele mesmo esquema, né? Sempre lembrar de que o molde, principalmente quando tem assim um desenho mais complicado, com muito detalhe pequeno, muitas pontinhas, elas costumam ficar muito soltas, né? Ficar para cima. Então é bom a gente dar uma grudadinha na superfície para garantir a qualidade do stencil. E eu quero fazer melhor dessa vez. Você vê que eu até cortei umas pontinhas aí da fita, que é para conseguir colar nos pedaços menores. É bom dar uma caprichada nesse momento, que aí depois o resultado vem lá na frente, né? Depois fica mais fácil de trabalhar. Vou utilizar aí mais ou menos as mesmas, mais ou menos não, né? As mesmas cores que eu usei. O laranja, uma camada não tão forte, ó, vou fortalecendo pouco a pouco, né, o tom do laranja, venho com um vermelhinho, né? Mesmo esquema. Aí na verdade eu acho que um erro meu também foi a palavra king, né, da terceira camada, ela acaba ficando muito rente ao tamanho da superfície. Então fica extrapolando a palavra um pouquinho para as beiradas, sabe? Ela acaba ultrapassando um pouco a madeira. Ó, já deu pra ver aí que tá mais definido do que da outra vez, né? São as fitas que eu tô tirando. Ficou mais definido, já gostei mais, ó. Mudei um pouquinho a posição para vocês conseguirem ver melhor sem esse reflexo. Então já vi que na primeira camada já ficou mais definido. Eu consegui caprichar um pouquinho melhor aí na fixação da máscara, né? Do molde. Então tô na segunda máscara aí, o que que acontece? Essa segunda máscara tá ainda com um pouco da cola, né? Eu não usei cola de novo, para não arrancar a tinta do fundo, né? E na verdade isso nem aconteceu da outra vez, só que a cola estava marcando o fundo. Então por isso que eu não quis usar a cola novamente, só que essa camada, esse molde ainda estava com a cola fresca, então acabou colando. Me ajudou nesse momento aí, né? Você vê que eu tô conseguindo colar, é mais fácil. A máscara na superfície aí, nessa parte me ajudou sim. Tô usando então o amarelo, né? Você vê que eu penso nas cores sempre, né? Aquele mesmo sentido. Usei o laranja. Aí eu venho clareando, né? Eu tô colocando mais volume na figura. Então é como se eu estivesse fazendo as partes mais da iluminação mesmo. Então eu venho com o amarelo, que ele é uma cor mais clara que o laranja, né? O amarelo dialoga bem com o laranja e é mais claro que o laranja. Então, como eu quero representar em uma zona de mais luz, eu usei o amarelo. Vamos tirar agora e ver como é que ficou. Pelo menos começou, né? Um resultado melhor do que da outra vez. Eu acho que tem tudo para ficar, no final, ficar melhor mesmo. E não é que ficou, rapaz? Não é que ficou melhor mesmo, tá vendo? O rosto já tá definido, bonito, né? Tem praticamente duas cores, daí três, né? Se for contar o vermelho, que o vermelho tem só um pouquinho de vermelho suave no final, ali no cantinho, né? Tem praticamente duas cores aí. Então o que que eu quero fazer? Eu tô voltando com o molde, né? Tô encaixando bem ali, porque eu tô sentindo falta de um pouquinho mais de iluminação. É como eu falei, pessoal, dá para complicar um pouquinho mais. Quem quer facilitar, facilita, mas o resultado é mais
simples, é mais básico. Eu faço questão de repetir isso porque é normal as pessoas perderem a paciência, né? Querer encurtar o caminho, ir pelo caminho mais curto, caminho mais fácil, e ao mesmo tempo que é um resultado extraordinário. Então não funciona assim não, turma. O artista que é artista, ele quer complicar a coisa, ele gosta de desafio, né? A proposta começou a ficar um pouquinho mais fácil, o que ele faz? Ele quer dificultar as coisas, ele quer complicar. A gente pode até se arrepender depois, falar, caramba, tava bom assim, não devia ter feito, mas ó, experiência é uma coisa que não tem preço, viu? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai tendo mais experiência, né? Vai tendo mais as mães, vai fazendo trabalhos melhores. Então eu joguei um branco ali para dar um pouquinho mais de iluminação. Funcionou bem, eu gostei, né? Deu mais luz aí na testa, né? Nesse canto aí do rosto. Deu mais profundidade para a pintura. Então eu gostei, valeu a pena. Então você vê que no stencil a gente consegue utilizar várias camadas de cores, né? Isso é interessante. Bom, o que falta agora? Terceira camada. Terceira camada com o nome, né? King. Martin Luther King. Como eu falei para vocês, tá vendo? O nome ele tá muito grande em relação à madeira. O nome tá mais largo do que a madeira ou tá muito rente. Você vê que aí até ficou lá embaixo a fita que eu tinha passado para segurar a madeira. Daqui a pouco eu vou consertar um pouco isso aí. Mas é isso, acabou extrapolando. Esse King ele devia estar menor, né? Devia estar menor porque quando a gente faz uma pintura é sempre bom que tenha umas bordas. Não dá pra ficar o elemento principal assim da pintura ficar indo lá no final, né? Do seu quadro, da sua tela. Mas tudo bem. Você vê ali que tem uma fresta bem estreita. Bem estreita. Eu tô passando fita aqui para proteger, né? Tudo bem, não tem problema pintar o fundo, porque o fundo tudo não tem problema, né? Extravasar, não vai para outra parte da pintura nem nada, ali já acaba a madeira, né? Mas eu dou uma protegida, só para garantir. Encaixei bem ali na boca dele, né? Porque é onde mistura, é onde pega um pouco do vermelho também dentro do rosto dele. Então acabo usando como referência a parte da boca que está cortadinha ali, vocês estão percebendo, né? Mesma coisa, ó, utilizo a minha mão esquerda, né, para ir apoiando, ó. Você vê que eu vou pressionando as partes do molde que estão levantadas. Isso me ajuda a ter um resultado melhor no final. O vermelhão, resolvi até deixar uma camada um pouquinho mais fraca desse vermelho. Não vou insistir muito no vermelho não. Acho que uma camada de um vermelho um pouco mais suave tá legal. Só esse cantinho aí que dá para dar uma mexida, né? Você vê, eu tirei um pouco então a fita. Que dá para jogar um pouco mais do G ali, pelo menos fica definido que tem o G, né? Senão ia ficar faltando uma grande parte do G ali, ia ficar até um pouco inelegível. Mas agora foi, eu acho que agora é isso, pessoal. Eu acho que falta pouco, né? Agora é só alegria, sem grandes problemas. A cola acabou colando um pouquinho na cor de baixo. Tem umas marquinhas ali, mas no geral, olhando bem assim, preciso tirar essas fitas aí que ficam, né? Eu gostei, pessoal, eu gostei. Ficou melhor do que da outra vez. Felizmente, né? É assim que tem que ser. A nossa segunda experiência tem que ser melhor que a primeira, e a terceira tem que ser melhor que a segunda. E assim vai. Claro que não é a primeira vez que eu faço um extenso, mas é a primeira vez que eu faço com essa imagem, né? Que eu trabalho essa imagem. É uma imagem que eu criei, que eu estilizei, eu transformei essa imagem em 3 camadas, né? Especialmente para esse extenso. Então o resultado dessa vez foi melhor. Coloquei aí lado a lado a primeira atividade e a segunda, né? As duas experiências. Você vê que a segunda está bem mais definida, tá bem legal, né? Gostei mais da segunda. Então, pessoal, o resultado é esse para vocês verem aí. E tem uma dica de um aplicativo que ajuda a transformar a sua foto
em extenso, mas fica para próxima. Valeu!